Olá, meus queridos. Meu nome é Teresa Oliveira. Tenho 74 anos e nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vocês conseguem imaginar como era a vida no Brasil dos anos 70? Pois é, era um tempo bem diferente do que temos hoje. Ei, agora, depois de tantos anos guardando esse segredo, decidi compartilhar com vocês uma história que mudou completamente minha vida. Uma história sobre amor. Dever, sacrifício e as escolhas impossíveis que às vezes somos forçados a fazer. Antes de começar, se você está gostando desse tipo de relato, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está me assistindo. É muito bom saber quem são as pessoas que estão do outro lado, ouvindo o que esta velha senhora tem para contar. Era 1978, quando tudo começou a mudar na minha vida. O Brasil vivia sob o regime militar, mas já se falava em abertura política. A seleção brasileira tinha perdido a Copa do Mundo para a Argentina. E nas rádios tocavam Rita Lee, Caetano Veloso e a Jovem Guarda. Eu tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e um casamento de 13 anos que, como diriam os mais antigos, estava mais para remédio do que para presente. Nossa Senhora, parece que foi ontem. Como o tempo passa rápido, não é mesmo? Tem momentos da vida que ficam gravados na nossa memória como se tivessem acontecido na semana passada. Os aromas, as cores, as sensações, tudo permanece vivo dentro da gente. Ei, Rod, sentada aqui na varanda da minha casa, com os cabelos já completamente brancos. Sinto que é hora de tirar esse peso do meu peito e contar o que aconteceu naqueles anos tão intensos. Então vamos lá. Preparem o coração, porque o que vou contar não é uma história simples. É uma história de vida real, com todas as complicações e imperfeições que fazem parte de quem somos. Como a gente diz aqui no Sul, quem não arrisca, não petisca. E eu, meus queridos, arrisquei muito. Nasci numa família de classe média em Porto Alegre. Meu pai, seu Arnaldo, era contador num banco importante da cidade. Homem sério, metódico. Daqueles que acreditavam que o relógio tinha que ser adiantado em 5 minutos para nunca chegar atrasado. Minha mãe, Dona Olga, era professora primária, mas largou a profissão quando se casou. Como era comum na época, uma mulher inteligente, que acabou reduzida a donas de casa pela pressão social. Isso sempre me incomodou, desde pequena. Nossa casa no bairro Menino Deus era simples, mas aconchegante. Lembro do cheiro de pão caseiro que minha mãe fazia nas manhãs de sábado, do barulho do rádio sempre ligado na sala para meu pai ouvir o noticiário e das tardes de domingo, quando a família toda se reunia para tomar chimarrão no pátio de casa, a cuia passando de mão em mão, as conversas, as risadas. Era uma vida tranquila, seguindo as tradições gaúchas que meus pais tanto preservavam. Éramos 3 irmãos. Eu era do meio. Entre Polo, o mais velho, e Lúcia, a caçula. Paulo sempre foi o orgulho da família. Estudioso, responsável, seguindo os passos do meu pai na carreira bancária. Lúcia era a rebelde, questionadora, que nos anos 70 abraçou de vez a contracultura para desespero da minha mãe. E eu era a conciliadora, a que tentava manter a paz, a que sonhava alto, mas sabia pisar no chão. Pelo menos era isso que todos pensavam. As escolas onde estudei eram tradicionais, rígidas, como era o padrão daquela época. Usávamos uniforme impecável. Fazíamos fila para entrar na sala. Cantávamos o hino nacional toda segunda-feira. Os professores eram autoridades inquestionáveis. E a palmatória ainda existia.
Embora já não fosse usada com tanta frequência, foi nesse ambiente que formei meu caráter, entre a disciplina e uma crescente vontade de questionar o mundo. A religião católica era parte fundamental da nossa vida. Minha mãe era muito devota. Frequentávamos a missa todo domingo na Catedral Metropolitana e participávamos ativamente dos eventos da paróquia, a primeira comunhão, a crisma, as procissões de Corpus Christi com seus tapetes coloridos nas ruas do centro, a Semana Santa, com seu silêncio respeitoso. Tudo isso moldou minha visão espiritual do mundo. Mas Porto Alegre também tinha sua diversidade religiosa. Lembro que nossa vizinha, Dona Jurema, frequentava um terreiro de Umbanda no bairro Partenon. Minha mãe torcia o nariz, fazia o sinal da cruz quando o assunto surgia. Mas meu pai, mais tolerante, dizia que cada um encontra Deus do seu jeito. Confesso que eu tinha curiosidade sobre aqueles rituais, sobre os orixás, sobre uma forma diferente de entender o mundo espiritual. Na adolescência, eu era o que chamavam de moça prendada. Sabia cozinhar, bordar, tinha boas notas na escola e ajudava em casa. Mas por dentro, fervilhava de ideias, sonhos e questionamentos. Queria estudar, ter uma profissão, viajar, conhecer o mundo além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Lia escondida os livros considerados impróprios para moças e sonhava com uma liberdade que parecia impossível para mulheres da minha geração. O ano de 1964 marcou não só o início da ditadura militar no Brasil, mas também minha entrada na faculdade de enfermagem. Foi uma escolha que surpreendeu minha família. Meu pai esperava que eu fizesse magistério, como minha mãe, ou talvez secretariado, algo que pudesse exercer até me casar. Mas eu queria mais. Sempre tive fascínio pela área da saúde, pelo cuidado com o outro, pela possibilidade de fazer diferença na vida das pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Os anos na faculdade foram de descobertas e crescimento. Fiz amizades que carrego até hoje. Abri meus horizontes. Comecei a questionar muitas das verdades que tinha como absolutas. Era um tempo de efervescência política. Mesmo com a repressão, nos corredores da universidade, entre sussurros, discutíamos política. Sonhávamos com um país diferente. Mas justo, fui a algumas reuniões clandestinas, distribuí alguns panfletos, mas nunca me envolvi profundamente no movimento estudantil. Tinha medo. Confesso. Foi na faculdade que conheci Antônio, que viria a ser meu marido. Ele estudava medicina. Estava 2 anos à minha frente e era considerado um dos melhores alunos, alto, de porte atlético, cabelos pretos sempre bem cortados e um ar de seriedade que impressionava. Nos conhecemos durante um estágio no Hospital de Clínicas, quando ele, como estudante de medicina, e eu, como estudante de enfermagem, fizemos parte da mesma equipe. Antônio era de uma família tradicional de Santa Maria, interior do estado. O pai era médico respeitado na cidade, e ele seguia seus passos com a determinação de quem já tinha todo o futuro planejado. Inteligente, focado, ambicioso, qualidades que me atraíram inicialmente, mas que depois vim a questionar. Nosso namoro começou de forma convencional. Ele me pediu permissão para me acompanhar após um plantão noturno. E começamos a nos encontrar nos intervalos das aulas, sempre em locais públicos, como mandava o figurino da época. Depois de algumas semanas, me apresentou aos pais, que vieram a Porto Alegre especialmente para me conhecer. 1 mês depois, pediu minha mão oficialmente ao meu pai, em uma cena que parecia saída de um romance dos anos 50. Casei-me com Antônio em 1965
Aos 19 anos, quando ele estava no último ano de medicina e eu no terceiro de enfermagem, um casamento tradicional, na Catedral Metropolitana, com vestido branco, VU, grinalda e todos os detalhes com que sonham as moças da minha geração. Meus pais estavam orgulhosos. Os dele também. Era a concretização de um ideal de vida que nos foi ensinado desde sempre estudar, casar, formar família. No início, consegui conciliar o casamento com os estudos, mas logo a pressão começou. Antonio, já formado e iniciando a residência em cirurgia geral, começou a sugerir que eu não precisava me formar. Para que tanto esforço? Se logo verão os filhos. Ele dizia, com aquela certeza de quem achava que estava cuidando do meu bem-estar, mas eu insisti e consegui me formar em 1967, para desgosto da minha sogra, que achava que mulher de médico não precisa trabalhar. Os primeiros anos de casados, moramos em um pequeno apartamento no centro de Porto Alegre, perto do hospital onde Antônio fazia residência, e eu comecei a trabalhar como enfermeira. A vida era simples, mas tínhamos o suficiente. Dividíamos as despesas. Organizávamos nossa rotina. E nos primeiros tempos, havia carinho, respeito e algo que eu acreditava ser amor. M1968. Nasceu nosso primeiro filho, Roberto. Foi um parto difícil. Uma cesárea de emergência após 20 horas de trabalho de parto. Antônio estava de plantão no próprio hospital quando tudo aconteceu. E só conseguiu ver o filho nascer, porque um colega o substituiu às pressas. A chegada de Roberto mudou nossa dinâmica completamente. Eu, que sempre me orgulhei da minha independência, me vi subitamente dependente, cansada, sobrecarregada. A pressão para que eu deixasse de trabalhar aumentou. Minha sogra vinha de Santa Maria para ajudar com o bebê. E não perdi a oportunidade de comentar como era importante que eu me dedicasse integralmente à maternidade. Antônio começou a fazer comentários sobre como o salário dele já era suficiente. Como o bebê precisava da mãe em tempo integral. Foi um período de intensos conflitos internos para mim. Acabei cedendo parcialmente. Reduzi minha carga horária no hospital para meio período, o que me permitia estar mais tempo com Roberto, mas não abrir mão completamente da minha identidade profissional. Foi um acordo que desagradou a todos. Minha sogra achava que eu estava sendo egoísta. Meu marido achava que eu estava sendo teimosa. E eu me sentia dividida e culpada. M1970. Quando Roberto tinha 2 anos, mudamos para uma casa maior, no bairro Moinhos de Vento, área nobre da cidade. Antônio havia concluído a residência e começado a clinicar em um hospital privado. Além de abrir consultório próprio, nossa situação financeira melhorou consideravelmente. E aquele passou a ser o início de uma nova fase da nossa vida. Foi nessa casa que, em 1971, nasceu nossa filha, Beatriz, diferente do irmão, que era a cara do pai. Bia nasceu com meus traços, meus cabelos ondulados. Me sorrisou. Se com Roberto senti uma conexão imediata, com Bia foi como reconhecer uma parte de mim mesma naquele pequeno ser. A chegada dela consolidou nossa imagem de família perfeita, o médico bem-sucedido, a esposa dedicada, as 2 crianças saudáveis, a casa bonita, o carro do ano. Mas perfeição é uma fachada que esconde muitas rachaduras, e as nossas começaram a aparecer logo depois do nascimento de Bia. Antônio passou a se dedicar cada vez mais à carreira, trabalhando em 2 hospitais, atendendo no consultório, participando de congressos, 100%. Eu, dividida entre a maternidade e meu trabalho de meio período.
Comecei a me sentir cada vez mais sozinha. Invisível. Reduzida a uma função. Nossas conversas se tornaram práticas. Sobre contas a pagar. Compromissos das crianças. Reformas na casa. Nossos momentos de intimidade se tornaram raros. Mecânicos. Desprovidos da conexão que um dia tivemos. Não era um casamento infeliz no sentido tradicional. Não havia brigas sérias. Violência. Traições, pelo menos não que eu soubesse. Era algo mais sutil a lenta erosão de um relacionamento, o gradual distanciamento de duas pessoas que seguiam juntas por inércia, conveniência e, principalmente, pelos filhos. Tentei conversar com Antônio algumas vezes sobre meus sentimentos, sobre a sensação de vazio que crescia entre nós. Mas ele, pragmático como sempre, dizia que eu estava sendo dramática, que era assim mesmo, depois que vinham os filhos, que eu deveria agradecer por ter um marido que não bebia, não jogava e trazia dinheiro para casa. Era o discurso típico da época. Eu me calava, convencida de que talvez o problema fosse realmente comigo. Foi nesse contexto de silenciosa insatisfação que M1978 conheci Miguel. E foi aí que minha vida, que seguia pelos trilhos tão bem definidos da convenção social, descarrilou completamente. Miguel era professor de literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um homem fascinante, na casa dos 40 anos, de uma inteligência afiada, humor refinado e uma cultura que me deslumbrava. Tinha olhos verdes intensos que pareciam ver através de mim, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Era separado, sem filhos, e vivia sozinho em um apartamento cheio de livros no bairro Bonfim, área boêmia da cidade. Nos conhecemos em uma circunstância inusitada. Roberto, então, com 10 anos, havia quebrado o braço em uma queda de bicicleta. E eu o levei ao pronto-socorro do hospital onde trabalhava. Miguel estava lá, acompanhando um aluno que havia passado mal durante uma aula. Enquanto esperávamos, começamos a conversar. O que era para ser uma conversa casual para passar o tempo, se transformou em um diálogo profundo sobre literatura, política, filosofia, assuntos que há muito não faziam parte da minha vida. Aquele encontro fortuito poderia ter terminado ali, no corredor asséptico de um hospital, entre uma emergência e outra. Mas o destino tinha outros planos. Na semana seguinte, ao levar Roberto para remover o gesso, encontrei Miguel novamente. Dessa vez, ele estava sozinho, esperando para fazer exames de rotina. Conversamos novamente. E ele me convidou para tomar um café na lanchonete do hospital. A vida é feita de coincidências ou decisões. Ele me perguntou. Enquanto mexia distraidamente o café com a colher, fico pensando se encontrar você 2 vezes em uma semana é obra do acaso ou se, de alguma forma, inconscientemente, escolhemos os caminhos que nos levam a certas pessoas. Aquela pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, tocou algo adormecido em mim, quando foi a última vez que alguém havia me provocado a pensar, a questionar, a olhar além da superfície das coisas. Não conseguia lembrar. Trocamos telefones, com a desculpa de que ele poderia me indicar alguns livros para Roberto, que começava a se interessar por leitura, e assim começou uma amizade que, lentamente, foi se transformando em algo mais. No início, eram ligações ocasionais, encontros casuais na biblioteca da universidade, onde eu ia pesquisar material para as crianças. Depois, almoços rápidos em lugares discretos, onde ninguém nos conhecia. Miguel era diferente de qualquer homem que eu havia conhecido. Não tinha a ambição frenética de Antônio, nem seu pragmatismo excessivo. Era um homem,
que sabia apreciar a beleza nas pequenas coisas. O pôr do sol sobre o Guaíba, o aroma do café recém-passado, o som da chuva na janela em uma tarde de inverno gaúcho. Comme il. Eu me redescobria como mulher, como ser pensante, como alguém que tinha opiniões e desejos para além do papel de mãe e esposa. Nossa amizade foi evoluindo para algo mais íntimo, mais profundo. Trocávamos livros, poemas, ideias. Ele me apresentou a autores que nunca tinha lido, me emprestava discos de música clássica e MPB, me convidava para exposições de arte no Margs Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Eu, que há anos vivia na superficialidade das conversas sobre o tempo. As crianças e as amenidades sociais, me via novamente estimulada intelectualmente. O beijo aconteceu em uma tarde chuvosa de julho de 1979, em uma pequena livraria do centro da cidade. Estávamos sozinhos na sessão de poesia, discutindo sobre Carlos Drummond de Andrade, quando nossos olhares se encontraram e, sem palavra, nos aproximamos. Foi um beijo tímido, excitante, carregado de culpa da minha parte, mas também de uma emoção que há muito não sentia. Isso é uma loucura, eu disse, me afastando. A poesia é uma forma de loucura necessária. Ele respondeu com aquele sorriso que me desarmava completamente. Saí da livraria naquele dia com o coração aos pulos. Dividida entre a culpa e a excitação de um sentimento novo, prometi a mim mesma que não aconteceria novamente, que manteria distância, que preservaria meu casamento, minha família, minha reputação. Mas quem já sentiu o gosto do proibido sabe como é difícil voltar atrás. Nas semanas seguintes, tentei evitar Miguel. Não atendia suas ligações. Inventava desculpas quando ele sugeria nos encontrarmos, mas o destino, novamente, interveio de forma inesperada. Em uma noite de agosto, fui chamada às pressas ao hospital para substituir uma colega que havia adoecido, e lá estava ele, internado para uma cirurgia de emergência de apêndice. Vê-lo naquela cama de hospital, vulnerável, com o rosto pálido e os olhos verdes ainda mais intensos pelo contraste, quebrou todas as minhas resistências. Passei meu turno inteiro entrando e saindo do quarto dele, verificando seus sinais vitais, ajustando seu soro. Pergunta se precisava de algo, muito além do necessário clinicamente. Na madrugada, quando a ala estava silenciosa e a maioria dos pacientes dormia, sentei-me ao lado da cama dele por alguns minutos. Tentei te esquecer? Confessei em voz baixa. Tentei fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa? Teresa, ele perguntou, segurando minha mão. O certo é viver uma vida inteira de convenções, cumprindo um papel que não te faz feliz. Ou o certo é buscar a felicidade, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras? Não tinha resposta para aquela pergunta. Ou melhor, tinha muitas respostas, todas contraditórias. Saí do quarto dele naquela noite sem resolver meu dilema, mas com a certeza de que, pelo menos naquele momento, não conseguiria mais manter distância. A partir daí, nossos encontros se tornaram regulares, sempre clandestinos, sempre cercados de cuidados para não sermos descobertos. Nos víamos em cafés afastados do centro, em livrarias menos frequentadas, ocasionalmente no apartamento dele, quando eu inventava aulas de aperfeiçoamento profissional ou reuniões no hospital. Era uma vida dupla, exaustiva emocionalmente, repleta de mentiras e subterfúgios que iam contra tudo o que eu acreditava ser certo. Mas, ao mesmo tempo, era nos braços de Miguel que eu me sentia verdadeiramente viva. Era com ele que eu podia ser eu mesma. Xemáscoros.
sem o peso das expectativas alheias. Era com ele que eu redescobri o prazer, a paixão, a conexão que há muito havia desaparecido do meu casamento. A culpa, por Emma, era uma companheira constante, católica praticante, criada com valores tradicionais. Eu me debatia entre o desejo e o remorso. Ia à missa e não comungava. Me sentindo indigna, olhava para meus filhos e me perguntava que exemplo estava dando. Via meu marido, alheio a tudo, focado em sua carreira, e me questionava se ele não merecia algo melhor do que uma esposa infiel. Em dezembro de 1979, às vésperas do Natal, tomei a decisão de terminar com Miguel. A culpa havia se tornado insuportável, e eu não conseguia mais viver naquela dualidade. Encontrei-o no Parque da Redenção, num banco discreto próximo ao lago, e disse que precisávamos dar um fim àquela situação. Meus filhos merecem uma mãe presente e íntegra, eu disse, segurando as lágrimas. Antônio merece uma esposa fiel, mesmo que nosso casamento não seja perfeito. E eu mereço paz de espírito. Miguel ouviu em silêncio, o rosto contraído numa expressão de dor contida. Quando terminei, ele apenas assentiu. Você está certa, Teresa. Sempre esteve. O que tivemos foi um sonho, uma pausa da realidade. Mas a vida real sempre nos alcança. Não é mesmo? Nos despedimos naquele banco de praça com um abraço contido. Em público. Sem o beijo que tanto desejávamos. Prometi a mim mesma não procurar lo mais. Não atender suas ligações se viessem. Cortar completamente aquele vínculo que tanto me dilacerava. E por algumas semanas, consegui manter essa promessa. O ano de 1980 começou com uma Teresa renovada em suas convicções. Dediquei-me mais à família. Tentei reacender a chama do meu casamento com pequenos gestos. Busquei reconexão espiritual na igreja. Antônio, surpreso com minha mudança de comportamento, respondeu positivamente, passando mais tempo em casa, demonstrando mais atenção. Os filhos floresciam. Roberto entrando na pré-adolescência, Bia, mostrando talento para música e artes. Por alguns meses, acreditei que tinha feito a escolha certa, que havia salvado minha família e recuperado minha integridade. Evitava passar perto da universidade. Troquei de livraria. Rearranjei meus horários no hospital. Para minimizar as chances de encontrar Miguel, a vida seguia. Aparentemente, de volta aos trilhos. Até que, em julho de 1980, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era um colega do hospital, médico-oncologista, que me chamava com urgência para conversar sobre um caso delicado. Imaginei que fosse algo relacionado a algum paciente. Talvez alguém que eu conhecesse. Talvez uma questão ética profissional. Quando cheguei ao consultório do Dr. Carlos, encontrei-o com uma expressão grave. Ele fechou a porta, me ofereceu assento e foi direto ao ponto. Teresa, tem um paciente que foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Estágio avançado. Prognóstico, PEM. Não é bom. Ele recusa a internação. Quer tratamento ambulatorial. E pediu especificamente por você, como enfermeira de acompanhamento domiciliar. Meu coração gelou antes mesmo que ele pronunciasse o nome. Ya sabia. De alguma forma, ya sabia. Miguel Santana. Vocês se conhecem. Não é? Assenti. Incapaz de falar. Dr. Carlos continuou. Ele não quer que ninguém saiba. Não tem família próxima. Diz que você é uma grande amiga. Recusa-se a procurar outros recursos. Sinceramente, estou preocupado.
Casos assim precisam de apoio constante. E ele está sozinho. Pensei que talvez você pudesse ajudar, pelo menos como ponte entre ele e os recursos que vai precisar. Saí do consultório atordoada, com uma pasta de encaminhamentos, receitas, orientações e o endereço de Miguel, anotado em um pedaço de papel. Caminhei sem rumo pelo pátio do hospital, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Miguel. Miguel. Com câncer terminal. Miguel. A quem eu havia abandonado meses antes. Agora enfrentando sozinho o maior desafio de sua vida. A decisão que tomei naquele momento não foi racional, não foi ponderada, não levou em conta consequências ou moralidades. Foi uma decisão do coração, pura e simples. Eu estaria ao lado dele. Como? Ainda não sabia, mas encontraria um jeito. Naquela mesma tarde, fui ao apartamento de Miguel. Quando ele abriu a porta, o choque foi visível em seu rosto. Estava mais magro, a pele amarelada, os olhos verdes que tanto me encantavam agora emoldurados por olheiras profundas. Mas ainda assim, sorriu ao me ver. Eu pedi ao Dr. Carlos que não te procurasse. E ele disse, me deixando entrar, sabia que você viria e não queria te colocar nessa posição. Por que não me contou? Por que enfrentar isso sozinho? Porque você fez sua escolha, Teresa. E era a escolha certa. Não queria ser o caos na sua vida organizada. Não queria ser um fardo. O apartamento continuava o mesmo. Livros empilhados por toda parte. Discos espalhados. O velho sofá de couro gasto. A máquina de escrever na mesa junto à janela. Só que agora havia também medicamentos sobre a mesa de centro, uma pasta com exames, um calendário com datas de consultas marcadas, a realidade cruel da doença inserida naquele espaço que, para mim, sempre foi de poesia e paixão. Sentamos e conversamos por horas. Ele me contou sobre os primeiros sintomas, que havia ignorado por meses, a dor constante que atribuía ao estresse, a perda de peso que achava ser resultado de má alimentação, o cansaço que justificava com o excesso de trabalho. Quando finalmente procurou ajuda, o câncer já estava avançado demais. Quanto tempo? Perguntei, segurando suas mãos entre as minhas. 6 meses. Ano. Se tivermos sorte com o tratamento paliativo. Ele respondeu, com uma tranquilidade que me desconcertou. Mas não se preocupe. Já fiz as pazes com isso. Só não queria partir sem te ver uma última vez. Chorei. Chorei como não chorava desde a infância, soluçando, sem conseguir controlar. Ele me abraçou. Me consolou, invertendo os papéis que deveriam ser nossos naquela situação. Vou cuidar de você. Aí eu disse, quando finalmente consigo me recompor. Como enfermeira, como amiga, como o que for possível. Não vou te deixar enfrentar isso sozinho. E seu marido, seus filhos, sua vida? Teresa. Encontrarei um jeito. Respondi, com uma determinação que nascia mais do desespero do que da certeza. Sempre há um jeito. E assim começou o período mais intenso, doloroso e transformador da minha vida. Reorganizei meus horários no hospital, concentrando meus plantões em dias específicos. Consegui entrar na equipe de atendimento domiciliar oncológico, o que me dava uma justificativa profissional para minhas visitas a Miguel. Para Antonio, expliquei que havia assumido mais responsabilidades no hospital, o que justificaria minhas ausências em horários não convencionais. O esquema funcionava na maior parte do tempo. Durante o dia, eu era Teresa, a enfermeira eficiente, a mãe dedicada, a esposa presente quando possível, 3 vezes por semana. À noite,
Eu ia ao apartamento de Miguel para administrar medicação, verificar seus sinais vitais, ajudá-lo com a alimentação que se tornava cada vez mais difícil e simplesmente estar lá, segurando sua mão enquanto ele dormia um sono inquieto, interrompido pela dor. A doença avançava impiedosamente. Os tratamentos paliativos traziam alívio temporário, mas os efeitos colaterais eram brutais. Vi Miguel perder peso dramaticamente. Perder o cabelo com a quimioterapia. Perder o apetite. E muitas vezes, perder a esperança. Nos dias bons, líamos juntos. Ouvíamos música. Conversávamos sobre livros, filosofia, vida e morte. Nos dias ruins, eu apenas segurava sua mão enquanto ele vomitava ou gemia de dor, impotente diante do sofrimento do homem que amava. O mais difícil era manter essa dupla vida sem levantar suspeitas. Antonio, sempre absorto em sua carreira, raramente questionava minhas saídas noturnas a serviço, mas as crianças sentiam minha ausência, especialmente Bia, que com seus 9 anos, era particularmente sensível e apegada a mim. Roberto, aos 12, já mais independente, parecia lidar melhor com a situação. A culpa, que nunca havia realmente me abandonado, assumia agora uma forma diferente. Não era mais culpa pelo adultério em si, mas pela mentira constante, pelo tempo roubado da minha família, pelas energias divididas. Ao mesmo tempo, não conseguia conceber a ideia de abandonar Miguel quando ele mais precisava de mim. Era uma escolha impossível. Um dilema sem solução ética perfeita. Houve momentos de quase descoberta. Situações que me fizeram quase desistir de tudo. E Manuat, voltando do apartamento de Miguel após uma crise particularmente severa, que havia exigido uma dose extra de morfina. Encontrei Antônio acordado, esperando na sala. Onde você estava? E ele perguntou, sem agressividade. Apenas curiosidade genuína. Liguei no hospital e disseram que você não estava de plantão hoje. Meu coração disparou. A mentira quase escapou automaticamente dos meus lábios. Houve uma emergência. Me chamaram de última hora. Mas algo em mim se recusou a continuar com aquela farsa. Não com Antônio me olhando daquela forma direta. Pela primeira vez, em anos realmente interessado em mim. Em onde eu estava. No que estava fazendo. Tenho um paciente terminal, disse finalmente. Optando por uma meia-verdade, estou prestando cuidados paliativos domiciliares, fora da escala oficial do hospital. É um caso especial. Não era totalmente mentira. Miguel era de fato um paciente terminal. Eu estava de fato prestando cuidados paliativos. Omiti apenas a natureza do nosso relacionamento, o histórico que tínhamos, o amor que ainda existia entre nós. Por que não me contou antes? Antônio perguntou. E havia algo em sua voz que não reconheci imediatamente. Não era raiva, nem desconfiança. Era mágoa. Achei que compartilhávamos esse tipo de coisa, que confiávamos um no outro. A ironia da situação não me escapou. Antônio, falando em confiança, em compartilhamento, quando há anos vivíamos como estranhos sob o mesmo teto. Mas não disse isso. Em vez disso, sentei-me ao lado dele no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, tivemos uma conversa real. Não queria te preocupar, respondi. Sei como sua rotina é puxada. Aí, sinceramente, acho que nos acostumamos a não compartilhar muita coisa ultimamente. Ele assentiu. Pensativo. Talvez você esteja certa. Talvez tenhamos nos afastado mais do que percebemos. Foi uma conversa honesta, dolorosa, necessária. Falamos sobre nosso casamento, sobre como a rotina havia corroído nossa conexão.
Sobre como nos tornamos mais colegas de apartamento do que parceiros de vida. Não mencionei Miguel. Claro, mas falei sobre minha sensação de invisibilidade. Sobre como sentia falta de ser vista como mulher, como pessoa. Não apenas como mãe dos seus filhos ou dona da sua casa. Aquela noite marcou uma mudança sutil na dinâmica do nosso casamento. Antônio começou a fazer pequenos esforços. Ligar durante o dia para saber como eu estava. Chegar mais cedo em casa ocasionalmente. Participar mais ativamente da vida das crianças. E eu, por minha vez, me vi dividida entre a gratidão por essa reaproximação e o peso ainda maior da culpa pelo que estava escondendo. A saúde de Miguel continuava a deteriorar rapidamente em outubro de 1980. Apenas 3 meses após o diagnóstico, ele já não conseguia mais sair da cama sozinho. Contratamos uma cuidadora para ficar com ele durante o dia, mas as noites continuavam sendo minhas. Momento em que eu podia ser não apenas a enfermeira que administrava medicamentos, mas também a mulher que o amava, que lia para ele quando seus olhos estavam cansados demais para focar nas palavras, que segurava sua mão enquanto ele adormecia. Foi em uma dessas noites que Miguel me fez o pedido que mudaria tudo. Estávamos em seu quarto, eu ajustando o soro que mantinha sua hidratação, quando ele segurou meu pulso com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Teresa, quero que me prometa algo. E ele disse, os olhos verdes fixos nos meus, com uma intensidade febril. Quando chegar a hora, quero que você esteja aqui. Não quero morrer em um hospital. Cercado de estranhos, quero ir embora olhando para você, sentindo seu cheiro, ouvindo sua voz. Engoli em seco, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Miguel, não fale assim. Ainda temos tempo. O tratamento pode. Nós dois sabemos que não. Ele interrompeu. Gentil mais femme. Surrealista. Sempre fui. E meu último desejo é ir embora com dignidade. No meu espaço. Com a mulher que ama ao meu lado. Você pode me dar isso? Como negar um pedido assim? Como recusar o último desejo de alguém que amamos, prometi. Como vos embargada? Que estaria lá quando o momento chegasse. Sem saber como cumpriria essa promessa. Apenas certa de que precisava fazê-lo. O estado de Miguel piorou dramaticamente nas semanas seguintes. A dor se tornou quase incontrolável. Exigindo doses cada vez maiores de morfina, ele perdeu ainda mais peso. Sua pele adquiriu um tom amarelado característico dos problemas hepáticos. E os momentos de lucidez se tornaram mais raros. Intercalados com períodos de confusão e sonolência induzida pelos medicamentos, Dr. Carlos, que o acompanhava semanalmente, me chamou para uma conversa franca no início de novembro. Teresa, estamos chegando ao fim. Ele disse, com a compaixão de quem já havia visto esse processo muitas vezes. Miguel tem? No máximo 2 semanas. A falência hepática está avançando rapidamente e em breve teremos falência renal também. Precisamos discutir a possibilidade de internação. Ele não quer. Carlos fez-me prometer que ficaria em casa até o fim. E você pode garantir os cuidados necessários nessa fase. Será intenso. Teresa exigirá presença quase constante. Não sabia como responderia a isso. Como organizaria minha vida para estar presente nos momentos finais de Miguel sem levantar suspeitas em casa? Sem negligenciar meus filhos. Sem perder meu emprego. Mas sabia que encontraria um jeito. Tinha que encontrar. A solução veio de forma inesperada. Na semana seguinte, Antônio anunciou que precisaria viajar a São Paulo para um congresso médico importante, ficaria fora por 10 dias, e sugeriu que eu aproveitasse para levar as crianças para Santa Maria.
para ficarem com os avós paternos durante as férias escolares que se aproximavam. Você anda tão cansada, Teresa? E ela disse, com genuína preocupação. Um tempo sem as crianças, sem as responsabilidades da casa. Talvez seja bom para você descansar, se recuperar. Tenho notado como esse seu paciente terminal tem consumido suas energias. A culpa me corroeu por dentro ao ouvir a preocupação sincera na voz dele. Ao perceber que ele realmente acreditava estar fazendo algo bom para mim, mas ao mesmo tempo, vi ali a oportunidade que precisava. 10 dias inteiros para estar com Miguel sem precisar inventar desculpas, sem precisar dividir meu tempo, sem o medo constante de ser descoberta. Obrigada, respondi, abraçando-o com genuína gratidão. Acho que realmente preciso desse tempo. Assim, no dia 15 de novembro de 1980, coloquei as crianças e Antônio no trem para Santa Maria. Prometi ligar todos os dias. Distribuí beijos e abraços. E acenei até que o trem desaparecesse na curva dos trilhos. Então, voltei para casa, arrumei uma pequena mala com o essencial e fui para o apartamento de Miguel. Os próximos 7 dias foram uma vigília constante. Miguel alternava entre momentos de dor intensa e períodos de semiconsciência induzida pela morfina. Eu administrava os medicamentos, cuidava da sua higiene, tentava fazer com que se alimentasse um pouco de caldo ou pudim quando conseguia engolir. Dormia em uma poltrona ao lado da cama, sempre alerta a qualquer mudança na sua respiração, sempre pronta para segurar sua mão quando ele despertava desorientado. Em raros momentos de lucidez, conversávamos, não sobre a doença, ou sobre o que estava por vir, mas sobre memórias felizes, sobre livros que amávamos, sobre um futuro imaginário que nunca teríamos. Em um desses momentos, ele me pediu para ler Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Sempre foi seu poema favorito, com sua dura beleza nordestina, sua reflexão sobre a fragilidade e a persistência da vida. Na madrugada do dia 22 de novembro, percebi que algo havia mudado. A respiração de Miguel, que vinha se tornando cada vez mais laboriosa nos últimos dias, adquiriu um ritmo diferente, mais raso, mais espaçado. Seus olhos, antes inquietos mesmo no sono induzido pelos medicamentos, agora estavam calmos sob as pálpebras fechadas. Sentei-me na beira da cama, segurei sua mão e comecei a falar baixinho. Como havíamos combinado, contei histórias da nossa relação. Relembrei nossos momentos felizes. Falei sobre como ele havia mudado minha vida, sobre como seria eternamente grata por tê-lo conhecido, por ter experimentado, mesmo que brevemente, o que era amar e ser amada de verdade. Não sei ao certo em que momento Miguel partiu. Foi um processo gradual, silencioso, quase imperceptível. Sua respiração foi ficando mais espaçada, mais superficial, até que simplesmente parou. Não houve estertor, não houve espasmos, não houve luta, apenas paz. Finalmente, fiquei ali, segurando sua mão que esfriava lentamente. Por quanto tempo? 1 hora, 2. O tempo parecia ter perdido o significado. Chorei, claro, mas eram lágrimas silenciosas, quase serenas. Havia uma estranha paz em saber que ele tinha partido como desejava, em seu próprio espaço, sem tubos ou máquinas, com dignidade, com a pessoa que amava ao seu lado. Quando finalmente encontrei forças para me levantar, para fazer o que precisava ser feito, o sol começava a nascer. Liguei para o Dr. Carlos, que já estava preparado para a notícia. Ele cuidaria dos trâmites legais, do atestado de óbito,
do contato com a funerária. Eu cuidaria dos pertences pessoais de Miguel, das despedidas mais íntimas. O funeral foi discreto. Como ele teria desejado, alguns colegas da universidade, alguns alunos, poucos amigos. Eu estava lá, como enfermeira que havia cuidado dele nos últimos meses, mantendo uma distância respeitosa, controlando o impulso de desabar em lágrimas diante de todos, de gritar para o mundo que aquele homem no caixão não era apenas um paciente, era o amor da minha vida. Era a pessoa que me havia feito sentir verdadeiramente viva. Quando todos partiram e fiquei sozinha diante do túmulo recém-fechado, permiti-me finalmente um momento de despedida real. Coloquei sobre a lápide simples um pequeno buquê de girassóis, as flores preferidas dele, e um bilhete com um trecho do poema que havíamos lido tantas vezes juntos. 2 dias depois, busquei Antônio e as crianças na estação. Eles voltavam bronzeados do sol do interior, sorridentes. Carregados de presentes da vovó, abracei meus filhos, com uma intensidade que os surpreendeu. Consciente de como a vida era frágil, de como podíamos perder tudo em um instante. Você parece diferente. Antônio comentou naquela noite, quando estávamos sozinhos no quarto, mais magra, mais pálida. Aconteceu alguma coisa. Meu paciente morreu. Respondi simplesmente, permitindo que as lágrimas viessem, sabendo que ele interpretaria como a tristeza natural de uma profissional que perdera alguém sob seus cuidados. Foi mais difícil do que imaginei. Ele me abraçou, oferecendo o conforto que podia, sem saber a verdadeira extensão da minha dor. Sinto muito. Teresa, sei como você se dedica aos seus pacientes. Naquela noite, pela primeira vez em anos, fizemos amor. Não foi por paixão. Pelo menos não da minha parte. Foi por necessidade de conexão humana. Por desejo de sentir algo além da dor. Por uma tentativa desesperada de preencher o vazio que Miguel havia deixado. Foi injusto com Antônio. Isai, mas naquele momento, não conseguia pensar em justiça ou moralidade. Apenas em sobrevivência. Os meses que se seguiram foram de luto silencioso. Voltei à rotina, cuidar da casa, dos filhos, trabalhar no hospital. Mas uma parte de mim havia ficado naquele apartamento cheio de livros, naquela madrugada de novembro, segurando a mão de Miguel enquanto ele partia. Perdi peso. Dormia mal. Tinha pouco apetite. Antônio, preocupado, sugeriu que eu consultasse um médico. Talvez tomasse algum calmante. É só cansaço. Eu respondia, forçando um sorriso. Vê passar. Eu passo. De certa forma, não a dor, que apenas aprendeu a se acomodar em um canto do meu coração, tornando-se parte de mim como uma cicatriz antiga. Mas a intensidade aguda do luto foi, lentamente, dando lugar a uma melancolia mais suportável, a uma saudade que podia carregar sem desmoronar. A vida seguiu seu curso. As crianças cresceram. Roberto entrou na adolescência com todas as turbulências típicas da idade. Bia continuou a desenvolver seu talento para a música, eventualmente entrando para o conservatório. Antônio e eu encontramos um novo equilíbrio em nosso casamento. Não era paixão. Não era o amor avassalador que conheci com Miguel. Mas sabe a respeito. Companheirismo. Uma espécie de amor construído ao longo dos anos. Nunca contei a ninguém sobre Miguel. Não por vergonha, mas porque aquela história pertencia apenas a mim. Era um tesouro precioso que guardava em segredo, que revisitava nas noites solitárias, nos momentos de dúvida, nos aniversários dele que continuei a marcar silenciosamente em meu calendário pessoal. O tempo passou. Os filhos saíram de casa. Roberto formou-se em engenharia. Casus!
Mudou-se para Curitiba. Bia tornou-se pianista. Viajou pelo mundo. Estabeleceu-se em São Paulo. Antônio e eu envelhecemos juntos. Vimos o Brasil mudar. O fim da ditadura. As diretas já. Os planos econômicos que vinham e iam. A Copa de 1994. A estabilização com o plano real. Em 2005, Antônio teve um AVC durante uma cirurgia que realizava. Sobreviveu, mas com sequelas significativas, dificuldade de fala, paralisia parcial do lado direito, aposentou-se compulsoriamente. E eu, que também já estava aposentada do hospital, dediquei-me integralmente aos seus cuidados. Era o mínimo que podia fazer por ele, que sempre foi um bom marido, um bom pai, um homem honrado à sua maneira. Foram anos difíceis, de adaptação a uma nova realidade, de lidar com a frustração dele, por não poder mais exercer a profissão que tanto amava, com a dependência física que o humilhava, mas foram também anos de uma aproximação diferente. Conversávamos mais mesmo com sua fala difícil, compartilhávamos memórias, reconstruíamos nossa história juntos. Antônio faleceu em 2010. Após um segundo AVC, mais severo, partiu em paz. Em casa, segurando minha mão, uma ironia que não deixei de notar, um paralelo com a partida de Miguel 30 anos antes. O luto foi diferente desta vez, mais sereno, mais esperado, sem o desespero silencioso que havia experimentado antes. E agora, aos 74 anos, vivo sozinha em um apartamento menor, mais perto da casa do meu neto, mais velho, filho de Roberto. Tenho 3 netos maravilhosos que enchem minha vida de alegria. Amigos de longa data. Uma rotina tranquila de aposentada que se divide entre leituras, cinema, concertos ocasionais e visitas familiares. Nunca me arrependi do que vivi com Miguel, nem de ter estado ao seu lado até o fim. Se foi errado ou certo pelos padrões convencionais, não me cabe mais julgar. Foi real, foi intenso, foi verdadeiro. E no fim das contas, talvez seja isso que importa. A verdade dos sentimentos, a autenticidade das escolhas, mesmo que imperfeitas, mesmo que dolorosas. Guardo ainda, em uma caixa de antigas fotografias que ninguém mais mexe, um exemplar desgastado de Morte e Vida Severina, com anotações nas margens feitas por Miguel. É meu tesouro mais precioso, minha conexão com um passado que, embora doloroso, foi também o período mais intensamente vivo da minha existência. A idade me trouxe, se não sabedoria, pelo menos a capacidade de olhar para minha história com mais compaixão, menos julgamento. Compreendo agora que somos seres imperfeitos, contraditórios, capazes de amor e traição, de lealdade e mentira, de sacrifício e egoísmo, tudo ao mesmo tempo, que a vida raramente nos oferece escolhas simples, preto no branco, e que muitas vezes precisamos navegar no cinzento, buscando o menor dano possível em situações impossíveis. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Não sei dizer. Talvez tivesse sido mais honesta com Antônio desde o início. Talvez tivesse encontrado a coragem de reformular minha vida completamente. Ou talvez tivesse me afastado de Miguel ao primeiro sinal de atração, preservando a estabilidade da minha família à custa da paixão. Não há como saber que caminhos alternativos teriam sido melhores ou piores. O que sei é que hoje, olhando para trás, sinto gratidão. Gratidão por ter conhecido o amor verdadeiro, mesmo brevemente. Gratidão pela família que construí, pelos filhos que criei. Gratidão por ter tido a oportunidade de estar presente nos momentos finais de alguém que amei profundamente, oferecendo conforto
Companhia. Uma despedida digna. E se há uma lição que gostaria de deixar para quem está me ouvindo, esta vida é complexa demais para julgamentos simplistas. As pessoas são mais do que suas piores escolhas ou seus maiores acertos. O amor vem em muitas formas. Algumas socialmente aceitáveis, outras nem tanto, mas todas igualmente reais, igualmente transformadoras. Hoje, quando meus netos me perguntam se fui feliz na vida, respondo que sim, sem hesitar. Não foi uma felicidade perfeita, contínua, sem manchas. Foi uma felicidade humana, imperfeita, feita de momentos luminosos em meio a períodos de sombra, mas foi minha, autenticamente minha. E vocês, meus queridos, que me acompanharam até aqui nessa história, não julguem demais. Não condenem precipitadamente. A vida é curta demais para certezas absolutas, para moralidades inflexíveis. Amem. Erem. Aprendam. Recomeçam. Porque no fim, o que fica não são as regras que seguimos, mas as pessoas que amamos, os momentos que vivemos intensamente, as mãos que seguramos nos momentos de dor e alegria, um abraço apertado no coração de cada um de vocês. Fiquem comme deux. E até a próxima história, porque enquanto houver vida, haverá sempre histórias para contar. Esta foi a história real de Teresa Oliveira, uma mulher brasileira que encontrou no amor proibido não apenas paixão, mas também a força para enfrentar a morte com dignidade e compaixão.